De começar esta pregação, eu quero dar mais uma vez, dar uma orientação a vocês com relação à postura na celebração da Santa Missa. A celebração da missa, do ponto de vista da nossa postura, é uma celebração todinha interior. Todinha interior. A missa é uma celebração interior, não é? Evidentemente que a igreja, dentro da celebração da missa, nós temos alguns gestos que nós fazemos na celebração da missa. Nós nos ajoelhamos durante a consagração, no ato penitencial, quando rezado, quando rezamos minha culpa, minha máxima culpa, a gente bate no peito. Quando se reza o Cordeiro de Deus também, se bate também no peito 3 vezes, não é? Pedindo piedade a Deus, não é? Então, depois eu vou falar melhor sobre isso aqui, fazer uma formação sobre isso. E por que, Padre Sérgio? Porque algumas posturas foram entrando na celebração da missa e a gente pensa que é bobagem, mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista interior, acabam comprometendo essas posturas a nossa participação mais atenta e mais frutuosa da missa. Então, eu dou um exemplo bem simples e bem concreto. A depender do canto que a gente canta, a gente fica assim, ó. Não, está errado. Não. Vejam, toda a missa é uma reflexão, repito, interior. É por isso que a música tem que ajudar a celebrar, porque se não ajudar, a música tem eu não sou músico, não entendo nada de música, mas isso aí eu já li, já estudei no próprio seminário. A música tem um poder tão grande, a melodia, ela tem um poder tão grande que ela pode desviar a nossa atenção interior e despertar somente o que, Padre Sérgio? O movimento sem a reflexão interior. E aí, no caso da música sacra, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. A música profana sim, porque a música profana não foi feita para ninguém refletir. A música profana é feita para a gente balançar o corpo. E quanto mais instintivamente a gente balançar o corpo, melhor, não é? Tanto é que para muita gente a música é boa quando a música faz a pessoa balançar. Só que a música sacra, ela não pode ter essa finalidade. A finalidade dela é me ajudar a entrar no mistério, não é? Você imagine, vejam, a medida que a gente tem na nossa celebração são as missas no Vaticano. Quando vocês verem uma missa no Vaticano celebrada pelo Papa, é a mesma missa aqui, não tem diferença nenhuma, é o mesmo rito. Repare a postura das pessoas na celebração da missa. Repare a postura do sacerdote, repare a postura do Papa. Repare como é que eles estão lá. Não é porque estão lá, não é de maneira assim ereta, de maneira com o corpo calmo, tranquilo, que aquela celebração não tem a ver com o corpo, não tem a ver com a alegria, por exemplo. É porque nós associamos as manifestações de alegria puramente a gestos e movimentos exteriores. Então, postura. Não fiquem dançando na celebração da missa. É sacrilégio. Porque a gente está sendo embalado pela melodia. E quando a gente é embalado pela melodia, a gente já não reflete mais. É aí a missa que é uma celebração interior que deve alcançar a nossa alma e gerar em nós cada vez mais amor a Nosso Senhor. A gente pensa que não tem nada a ver, mas ela não cumpre a missão dela em relação a nós.
Por que, Padre Sérgio? Porque nós estamos participando da celebração com uma postura errada. Então isso vale para a Assembleia, isso vale para quando alguém subir aqui para cantar, por exemplo, cantar o salmo. Postura. Tem que ficar aqui balançando o corpo. Tem padre que fica no altar, né? Fica, literalmente dança no altar. Discreto às vezes, mas dança. Mas não, a postura. Não. Papa Bento XVI assim, Papa Francisco, repare o Papa celebrando. Como tem uma postura, como tem uma piedade, como tem uma serenidade. Não dancem não. Não, aqui não é lugar de balançar o corpo, não. Aqui é lugar de, vou usar essa expressão, de interiormente balançar a alma. Balançar como, Padre Sérgio? Deixando a alma ser tocada cada vez mais por esse desejo de amor a Deus, de amor às coisas de Deus, de amor às coisas santas, não é? De fazer, aí sim, a graça de Deus tocando na alma, de fazer a gente se mover na direção de Deus, não é? Ah, padre, mas isso não vai tornar a celebração mais triste? Esse que é o ponto. Não, de maneira nenhuma. Só que, como de tempos para cá, a gente deixou de ser fiel à liturgia da igreja, à orientação da igreja, então acaba que toda a força nossa é colocada nessas coisas externas. E a celebração, ela não é isso. Não é, a gente tem na missa os gestos externos, alguns gestos externos, tem outros que são invencionices, não é? Tem outros que são invenção invenção mesmo de padre, invenção do povo, não é? Gesto de levantar a mão aqui, mão acolá, não é? Gestos que não estão dentro da liturgia da missa. Por exemplo, os padres mandam rezar, mas a liturgia da igreja não manda o povo abrir os braços na hora do Pai Nosso. O povo reza com o sacerdote, mas quem eleva a oração é o sacerdote. É ele que abre os braços. Não é? O povo pode postar a mão, pode colocar a mão assim embaixo, mas o povo não abre as mãos. Esse gesto não é um gesto da missa, não é um gesto corporal da missa. Isso aí foi entrando na liturgia, a gente não sabe como tantas outras coisas que foram entrando. E do ponto de vista da liturgia, isso acaba sendo um obstáculo para que a gente participe bem. Nós temos que participar como a igreja pede que nós participemos, não é? De maneira piedosa, de maneira interior, de maneira contemplativa. Quando for para cantar, vamos cantar. Quando for para sentar, vamos sentar. Quando for para levantar, vamos levantar. Quando for para ajoelhar, vamos ajoelhar. Quando for para bater no peito, vamos bater no peito. Porque a postura nossa, externa, deve ser, evidentemente, manifestação de uma atitude interior na alma, né? De uma atitude interior na alma. E externamente vai o quê? Manifestar todo o nosso amor pelo sagrado. Pelo sagrado. E para nós não tem nada mais santo, mais sagrado, que não seja a celebração da Eucaristia, que não seja a celebração da Santa Missa. Isso, meus irmãos e minhas irmãs, parece algo simples, mas não é. Não é? Por que é que hoje se tem tanto desrespeito pelo espaço sagrado? É porque nós vamos fazendo dentro dele coisas que fazemos em qualquer lugar. E aí, como fazemos coisas dentro do espaço sagrado que fazemos em qualquer lugar, como é que depois nós vamos ter espaço pelo sagrado? É por isso que às vezes as pessoas estão aqui, mas estão numa conversaria tremenda, termina a missa, se sai conversando, falando alto. Não pode. Não, mas isso porque a gente não tem mais consciência, isso já está tão entranhado em muita gente, que a gente acaba tendo essas atitudes e convivem com elas de maneira normal, mas isso demonstra, consciente ou inconscientemente, um desrespeito pelas coisas sagradas, pelas coisas santas, pelas coisas
pelas coisas de Deus, não é? Então vamos pedir a Nosso Senhor também que nos dê graças e graças para que nós tenhamos na celebração da missa a devida postura. Não somente vocês são culpados, mais culpados por isso somos nós sacerdotes, que durante muito tempo deixamos de ensinar a fé católica, ensinamos ao nosso gosto, à nossa maneira, e não só deixamos de ensinar a fé católica, como temos posturas também dentro da celebração que não são católicas. Ontem eu tive o desprazer, eu nunca fiz essa maluquice aqui não, nunca fiz, mas ontem eu tive o desprazer, porque eu digo desprazer mesmo, de acompanhar uma celebração, porque como nós estamos inscritos em todos os canais, chegam os links, né, de quando tem, de vez em quando eu abro, de vez em quando, não é? E ontem eu abri esse canal, estava tendo uma missa, coisa totalmente absurda, e no meio da celebração da missa, o padre estava pregando, depois ele começou a fazer oração, e aí de repente, não é? Veio um monte de gente, supostamente os intercessores, e começou no meio da assembleia, a colocar a mão na cabeça das pessoas, a rezar pelas pessoas. Gente, isso eu queria dizer uma palavra mais forte, mas não vou dizer não. Isso é um abuso tremendo. Isso não cabe dentro da celebração da missa. Eu fico me perguntando, não é? O bispo daquele rapaz, daquele sacerdote, teria que chamar ele urgentemente, porque aquilo fere a missa, fere a celebração da missa. Ou seja, ele fez uma pregação curtíssima, por sinal fraquíssima também, não é? Fraquíssima, contou uma história lá maluca, sem pé, sem cabeça, nada a ver com a leitura de ontem. A liturgia de ontem belíssima, belíssima liturgia de ontem, belíssima. Ontem, dia de São Filipe Néri, um santo extraordinário da igreja, um homem que amava profundamente a Eucaristia, Nossa Senhora, os sacramentos, não é? Um homem de profundo amor a Nosso Senhor e aos irmãos por causa do Nosso Senhor. Mas ele acabou com a liturgia e aquela balbúrdia, aquela barulheira, me desculpe a expressão, aquela histeria, um bocado de gente rezando, as pessoas caindo, aquilo não é uma liturgia católica, não é, e eu peço a vocês, queiramos ser católicos, porque tudo que precisamos, todas as graças de que precisamos estão na igreja. Nós temos o mistério da fé, que é a Eucaristia, não precisamos de mais nada. Todas as graças da igreja estão contidas no altar, todas. Mas como nós perdemos a nossa identidade católica, então não é mais a Eucaristia que é o centro, mas é a palavra desse, é a palavra daquele, é o modo como esse ou aquele, reza, preside a missa, e vai introduzindo elementos estranhos que são verdadeiramente abusos, não é? E isso tem drasticamente, não é? As pessoas não percebem porque está no nível espiritual, mas as pessoas drasticamente estão perdendo qualquer elemento de catolicidade, estão perdendo sem saber, e pior, estão perdendo dentro da igreja, estão perdendo mesmo tendo devoção, ainda que equivocada, muitos, né, aos santos, a Nossa Senhora, não é? Estão perdendo porque estão fazendo as novenas, e que é uma coisa boa, mas sem o espírito de conversão, de mudança de vida, não é? E isso, como eu acabei de dizer, né, o povo vai perdendo a catolicidade. Por quê? Porque a fé vai se tornando sempre mais, ao invés de ser fortalecida, vai se tornando sempre mais frágil. E a expressão maior disso, né, dessa perda da catolicidade, é o modo como participamos da missa. Essa é a expressão maior, não é? Como a missa só, ela não alimenta, então eu tenho que fazer um bocado de coisa dentro dela,
Aí eu tenho que chamar um bocado de gente, né? Os intercessores, para botar a mão na cabeça de cada um na Assembleia. Eu tenho que fazer orações estranhas à missa, porque é isso que agrada o povo. Não queiramos ser católicos. Queiramos ser católicos. Não é? Peçamos ao nosso Senhor a graça de participar, por exemplo, da missa da maneira correta, da maneira direita, com a postura correta. Não é? Porque o modo como a gente se posta nela tem que ser fruto de uma alma que cada vez mais é tocada de amor por Nosso Senhor e por tudo que diz respeito a Ele. Não é? Tudo que diz respeito a Ele. Não é? Sabe aqueles gestozinhos que a gente faz na missa? Às vezes quando canta esse ou aquele canto, eu já fiz muito, já pedi perdão, não cabe. Não cabe não. No final das contas é mais um mal. É sempre um mal, no final das contas. Aquelas dancinhas, aqueles gestozinhos, não é? Não auxilia em absolutamente nada. Nada. Vejam, o sacerdote gritou lá, as pessoas botaram a mão na cabeça de tanta gente, mas do ponto de vista da graça da missa, aquilo não acrescentou nada. Foi um teatro. Não acrescentou nada à graça da missa. Não acrescentou nada. Porque toda a graça da missa, não é? Está nela no início ao fim, e sobretudo quando o sacerdote invoca o Espírito e diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. A graça toda está ali. Qualquer coisa a mais não acrescenta nada. Não é? Se eu saísse aqui agora colocando rezão na cabeça de cada um, não acrescentaria nada à missa, a graça da missa. Não é? E a gente faz isso porque é visível, a gente faz isso porque chama a atenção das pessoas, a gente faz isso porque a gente acha que vai atrair as pessoas. Pode até atrair, mas atrai da maneira errada. E se não ajudar a pessoa a passar disso, como eu acabei de dizer, a pessoa vai cultivar uma fé sempre mais infantil e frágil, não é? Então vamos ter postura. Eu depois vou dar uma formação aqui sobre isso, não é? Isso está no missal, não é? O missal ali diz quais devem ser os gestos e as posturas, tanto do sacerdote quanto dos fiéis na missa. Quais devem ser os gestos e as posturas dos fiéis na celebração da Eucaristia, na celebração da missa. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos rezando, meditando com toda a igreja no Santo Evangelho, o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Trecho do Evangelho de hoje é uma passagem muito conhecida, que na tradição bíblica nós comumente chamamos este Evangelho cura do cego de nascença, ou cura do cego Bartimeu. Bartimeu não é o nome do cego, não é? Bar em hebraico é filho, não é? Então Bartimeu significa filho de Timeu. Não sabemos o nome do cego, sabemos somente que seu pai se chamava Timeu. E o Evangelho diz que esse cego era mendigo e estava à beira do caminho, com certeza pedindo ali a um e outro que passava algum recurso, alguma oferta, talvez até algum alimento. Mas o fato é que ele estava à beira do caminho mendigando. E o Evangelho diz: quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, o cego começou a gritar:
Filho de Davi, tem piedade de mim. Repare, o Evangelho diz que quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando, não é? Ele ouviu dizer, aqui o verbo ouvir, ele ouviu dizer. Certamente dizem os estudiosos que este cego que ficava ali à beira do caminho, ali em Jericó. Jericó era uma cidade que todo mundo passava para ir para Jerusalém. Jericó é uma cidade que, vamos usar essa imagem de uma montanha. Jericó fica no pé da montanha e Jerusalém fica acima, fica no alto. Eu mesmo já fiz esse percurso a pé, não é? Já fiz esse percurso a pé de Jericó até Jerusalém, dá pouco mais de 20 quilômetros caminhando. É muito comum os peregrinos que vão à Terra Santa, é muito comum mesmo, muitos peregrinos fazem esse percurso a pé. Evidentemente que a maioria faz de ônibus, as pessoas vão visitar Jericó e depois de Jericó sobe para Jerusalém. Então, todo mundo passava por ali. Aquele cego, com certeza, já tinha ouvido falar da fama de Jesus. E aqui, quando o Evangelho diz que ele ouviu, ele está fazendo aqui, o Evangelho nos faz lembrar, nos faz recordar daquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10. São Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 10, que a fé, ela é precedida do ouvir, ela é precedida do escutar. Em latim é até uma expressão muito bonita, porque diz assim: fides, que significa fé, fides ex audito. Fides ex audito. A fé, ela é precedida pela escuta. A fé é precedida pelo ouvido. Só para a gente entender um pouco melhor, de maneira assim um pouco mais rebuscada, São Tomás de Aquino, quando ele define a fé, ele diz assim, que a fé é o encontro de uma revelação exterior, fora de nós, com uma revelação interior que todos os homens indistintamente receberam de Deus essa disposição para crer. E por que, Padre Sérgio, todos os homens receberam essa disposição para crer e não creem? Porque não se abrem, não é? Porque se abrissem ao ensinar de Deus, por exemplo, se abrissem, como diz o livro da sabedoria, se abrissem à criação, como muitos se abriram, iria acreditar em Deus. Se abrissem ao milagre da vida, iriam acreditar em Deus. E assim tantos outros sinais que nós temos nesse mundo, que revelam, que manifestam a ação de Deus, e por isso deviam despertar em nós essa disposição interior para crer, que todos nós recebemos. Mas quando essa disposição interior encontra a nossa abertura exterior, ela produz a fé. Então, é isso que acontece com esse cego. Esse cego, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar. Ele não sabia quem ele era. Ele não o conhecia. Ele nunca nem tinha chegado perto dele. Mas ele já tinha ouvido falar, com certeza, dos sinais, dos milagres, e sem conhecer Nosso Senhor, sem ter estado com Ele, só em ouvir falar dele, aquilo já foi o quê? Abrindo o coração daquele cego. Sabe quando alguém nos fala de outra pessoa que a gente não conhece, e a gente fica com aquela vontade de conhecer aquela pessoa, a gente diz assim: essa é uma pessoa que merece ser conhecida. E eu até digo mais, não só merece ser conhecida,
mas essa pessoa é uma pessoa que merece que a gente esteja perto dela. Merece que a gente esteja perto dela. Isso vale para as nossas relações humanas. Quando encontramos uma pessoa admirável, quando encontramos uma pessoa generosa, quando conhecemos uma pessoa que desperta grandes desejos, grandes e bons desejos em nós, não é? Quando ouvimos falar de alguém assim, nós queremos conhecer essas pessoas, nós queremos estar perto dessas pessoas, porque elas têm essa capacidade de despertar em nós o desejo de sermos mais, de sermos melhores. É o que acontece com esse cego. Esse cego ouve falar de Nosso Senhor e ele já vai se predispondo a crer. Por quê? Porque o ouvir precede a fé. Não é aquilo que São Paulo, completando, ele diz: a fé, ela vem pelos ouvidos, pela escuta da pregação, pela escuta da palavra, pela escuta da palavra de Cristo. A fé vem assim, pela escuta. Então, a escuta produz um desejo de conhecer a Deus, no caso do cego, o desejo de conhecer Nosso Senhor. A escuta produz a fé imediatamente produz a oração, e em seguida, quando aquela escuta é verdadeira, produz uma fé verdadeira, produz uma oração verdadeira e produz também um desejo sincero e verdadeiro de seguir Nosso Senhor até o fim. É um itinerário desse cego. Veja, ele escuta, ele ouve falar de Jesus, ele reza, porque ele grita: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. É uma oração, é uma ejaculatória. Essa expressão se repete várias vezes nos evangelhos. É uma pequena oração, não é? É uma oração que a gente repete, não é? Filho de Davi, tem piedade de mim. É a primeira vez no evangelho que alguém chama Nosso Senhor com esse título. Vejam que a escuta, o ouvir dizer daquele cego foi tão verdadeiro que levou aquele cego a chamar Nosso Senhor com o título divino. Levou a reconhecer Nosso Senhor como Messias, porque o filho de Davi era o Messias esperado, era o Salvador esperado, e é a primeira vez que alguém no Evangelho chama Nosso Senhor com esse título. Ou seja, o ouvir falar de Jesus, o ouvir sobre a palavra dele, produziu naquele cego a fé, e consequentemente produziu a oração, porque ele faz aqui uma oração, ele faz aqui um pedido a Nosso Senhor: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí diz o Evangelho que os discípulos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Atenção, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Repare, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a tradição da igreja, não é? Os padres da igreja, por exemplo, quando lê esse texto aqui, vem aqui nesse texto uma imagem do batismo. Por que, Padre Sérgio, uma imagem do batismo? Porque no rito do batismo, quando a gente pergunta, por exemplo, a um adulto: o que é que você pede à igreja? Não é? O rito que até a gente recuperou recentemente, né? O rito antigo e que nós recuperamos diz o seguinte: o candidato ao batismo responde, não é? Eu peço à igreja a fé, ou eu peço à igreja a luz, ou eu peço à igreja a iluminação, porque na tradição da igreja o batismo é o sacramento da fé, o sacramento também que nos abre para receber todos os outros sacramentos. Mas na antiguidade
o sacramento do batismo sempre foi chamado assim, de iluminação. De iluminação. E por que, Padre Sérgio, o sacramento do batismo é chamado de iluminação? Porque, olha aí, à medida que a graça de Deus vai atingindo a nossa alma, e aqui não é uma questão física, não é uma questão simplesmente física, mas espiritual. À medida que a graça de Deus vai alcançando a nossa alma, ela vai dando a nós a graça de ver e de amar cada vez mais tudo que diz respeito a Deus. E vai dando também a nós, ela vai iluminando os nossos olhos, ela vai iluminando a nossa inteligência para reconhecer mais e mais as coisas de Deus, para amar mais e mais as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo que o batismo, que é a graça de Deus na nossa alma, a vida de Deus na nossa alma, não é? Ilumina os nossos olhos para ver e reconhecer e amar mais as coisas de Deus, ilumina também os nossos olhos para ver e reconhecer tudo aquilo que em mim não é de Deus, para que eu deteste o que não é de Deus, para que, vou usar essa expressão mais forte, para que eu odeie aquilo que não é de Deus e, consequentemente, porque não é de Deus, não me leva a Deus. Os padres da igreja, quando comentam esse versículo, que o cego jogou o manto, por exemplo, na Catena Áurea, São Beda, não é? Eu tenho aqui, depois se vocês quiserem ver, eu te mostro um comentário de São Jerônimo, deste tamanho aqui, ó, que deve ter, sei lá, deve ter umas 2.000 páginas, que é o comentário de São Jerônimo sobre o Novo Testamento, sobre todos os livros do Novo Testamento. Um comentário imenso de São Jerônimo, que graças a Deus chegou até nós e podemos comprar esse comentário imenso nas livrarias católicas. Então, os padres da igreja, São Beda, São Jerônimo, mas também o próprio Santo Agostinho, São Gregório e depois, séculos depois, o próprio Santo Tomás, quando eles se referem ao manto do cego, ao manto. O manto era, evidentemente, que uma vestimenta que se colocava para se cobrir, mas no caso do cego, dizem os estudiosos, o manto também era aquele material que ele estendia, não é? Ali sentado à beira do caminho, para que as pessoas depositassem ali as esmolas, depositassem ali as ofertas, os donativos para aquele cego mendicante. Porém, os padres da igreja, que são os verdadeiros comentadores dos evangelhos, da palavra de Deus, os verdadeiros pregadores, os padres da igreja dizem que esse manto que ele joga no chão tem vários sentidos. Esse manto representa a vida velha, esse manto representa a vida antes de conhecer Cristo, esse manto representa obstáculos, esse manto representa pedras no caminho. Este manto, não é, por exemplo, de Santo Tomás, de São Jerônimo também, este manto aqui representa os vícios, e quando ele joga aquele manto, ele está rompendo com tudo isso. Ele está rompendo com a ordem antiga, ele está rompendo com a vida antiga, ele está tomando a firme resolução de romper com os vícios, de romper com o pecado, de romper com tudo aquilo que é obstáculo e impedimento para encontrar a Deus. Por quê? Porque agora esse homem, movido pelo encontro com Jesus, ele começa aquilo que a tradição da igreja chama de itinerário de fé ou itinerário de conversão. Ele faz uma experiência de Cristo que não termina. E o Evangelho é significativo porque o Evangelho termina dizendo assim, não é? No mesmo instante ele recuperou a vista, né, o Senhor o curou, e ele seguia Jesus pelo caminho. Ele começou a seguir Jesus. Nós estamos aqui no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, é o final do capítulo 10. A partir do capítulo 11 de Marcos, começa toda a perseguição e logo em seguida a paixão de nosso Senhor.
logo em seguida. Então, quando o Evangelho diz que ele seguia Jesus pelo caminho, todos os comentadores, começando pelos padres da igreja, dizem que aquele homem não parou mais de seguir a Cristo. E ele foi com Cristo, é o que a tradição da igreja diz, e ele foi com Cristo até a cruz. Ele foi com Cristo até a paixão. Ele foi com Cristo até a morte. Ele não parou mais, é o que diz os comentadores, os padres da igreja, de seguir nosso Senhor. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nesse cego de nascença, a igreja mostra para nós o que é o caminho da fé, o que é um itinerário de fé, o que é um itinerário de conversão, o que é um itinerário de seguir nosso Senhor, o que é um itinerário de amor ao nosso Senhor. Esse itinerário da fé, que é diário, que só vai terminar o dia que a gente der o último suspiro e se encontrar com o nosso Senhor para o nosso juízo particular, não para, é um trabalho que não para. Esse itinerário, aqui, olhando para o cego, começa pela escuta da palavra de nosso Senhor. Depois da escuta da palavra, o segundo passo, detestar tudo aquilo que me impede de ir a Ele. Preciso detestar. Assim como preciso amar a Deus e tudo que me leva a Ele, eu preciso detestar tudo que não me leva a Ele. E é aqui, acredito eu, que todos nós, Padre Sérgio também, que todos nós mais pecamos contra a nossa fé. E por isso que muitas vezes a nossa fé, ela não progride muitas vezes. Ela não progride. Por que, Padre Sérgio? Muitas vezes a nossa fé não progride. A nossa fé, como diz Santa Teresa d'Ávila, fica sempre no primeiro degrau. Eu já falei aqui daquele livro Castelo Interior, Moradas, de Santa Teresa d'Ávila. Já indiquei inclusive esse livro, Castelo Interior, Moradas, onde Santa Teresa d'Ávila, aquela mística extraordinária do século XVI, ela coloca ali os degraus da vida interior, não é? Que vai do primeiro até o sétimo. Ali é a disposição, como ela chama, da alma em direção a quem? A Deus. E ela diz assim, que tem muitas pessoas que ficam apenas no primeiro degrau, não sobem, não progridem. É impressionante como a gente olha para a nossa vida de fé, olha para a minha também, quando a gente olha para a nossa igreja, para os fiéis, quem sabe um pouquinho, a gente vê pessoas na fé, no mesmo estágio, naquele estágio, me desculpe o termo, naquele estágio infantil. A pessoa não cresce, a pessoa não progride. E por que, Padre Sérgio? É porque nós não entendemos muitas vezes que um dos passos da fé é que eu deteste, que eu ame tudo aquilo que diz respeito a Deus e que me leva a Ele, mas que eu deteste também tudo que não é de Deus e consequentemente não me leva a Ele. Nós pecamos mais contra isso. Por quê, Padre Sérgio? Porque nós não lutamos, por exemplo, contra os chamados pecados veniais. O que são os pecados veniais, Padre Sérgio? São os pecados do dia a dia, os pecados cotidianos. Temos que lutar contra os mortais, que são aqueles que ferem os mandamentos de Deus, da lei de Deus, os 10 mandamentos. E temos que lutar também contra os pecados veniais, aqueles pecados cotidianos, do dia a dia que cometemos, não é? Às vezes, uma irritação, que o Senhor não cuida, aquilo vai crescendo dentro de mim. Às vezes uma chateação, não é? Às vezes, palavras no cotidiano que saem da minha boca, não é? Que não deviam nem sair da boca de um pagão, por exemplo. E outros pecados também veniais, que em si, eles não me tiram do estado de graça, evidentemente não me tiram do estado de graça, como os mortais, mas à medida que eu não luto contra eles, eles vão se repetindo, eles vão avolumando, e eles podem se tornar pecados que me tiram do estado de graça, que naquele momento ali interrompe
a minha amizade com Deus, a minha relação com Deus. Então, é por isso que o trabalho da fé, ele não para. Ele não para. Às vezes a gente quer estar na igreja, e é totalmente equivocado, não é? A gente quer estar na fé para ter paz. Mas, cuidado, eu já preguei aqui sobre isso. Não é essa paz simplesmente externa, não é essa paz que é ausência de qualquer tipo de conflito, ansiedade, angústia, aflição. Não, não, não. Não é essa paz, não. Não é? A paz que a fé me dá é nessas situações, onde ali a fé vai me deixar o quê, Padre Sérgio? Firme. Tudo fora de mim está uma agitação, está uma angústia, é tanto problema, é tanta coisa, é tanta luta. Mas se eu estiver no caminho de fé, empenhado, auxiliado por Deus, nesse itinerário de conversão, não me faltará, mesmo no meio daquela turbulência, não me faltará a paz, não me faltará a serenidade, não me faltará o discernimento, não é? Não me faltará a iluminação de Deus, para ver aquilo com o olhar de Deus, para viver aquilo na graça de Deus, na certeza da presença de Deus comigo, não é? Então, às vezes, nós queremos que a fé gere em nós atitudes que não condizem com ela. Vejam, é por isso, repito, que a experiência da fé é um itinerário constante, onde, repito, eu sou chamado cada vez mais a amar a Deus e tudo que me leva a Ele, e também pedir a Ele, não é? Que o amando cada vez mais e amando tudo que me leva a Ele, que eu tenha mais força para lutar contra tudo aquilo que não diz respeito a Ele e, consequentemente, não me leva a Ele. É o cego de hoje do Evangelho. Quando ele deixa aquele manto, não é? Quando deixa aquele manto, ele está deixando tudo. Ele está pedindo ao nosso Senhor, me dá graça de não tomar mais esse manto. O manto que representa aqui, representa a vestimenta, representa o lugar onde ele coloca as esmolas, mas espiritualmente, dizem os padres da igreja, os comentadores, que esse manto representa a vida velha, representa os vícios, representa o pecado, representa tudo que não me leva a Deus, e que eu tenho que lutar constantemente. E repito, e é aqui onde nós mais pecamos, porque nós não lutamos. Por quê? Por que não lutamos? Porque nós não entendemos que a graça da vida cristã é a perfeição, é a santidade. Eu tenho que querer isso. Mas enquanto a gente não pensar nisso, pensar que, sei lá, a santidade somente para alguns, para esse ou para aqueles, não é? Enquanto nós não pensarmos que é para todos nós, a nossa vida cristã, ela corre um sério risco, ou melhor, a nossa vida cristã, ela não vai progredir, ela vai ficar sempre nos mesmos degraus. E aí a gente vai confundir a fé com o sentimento de bem-estar, simplesmente. Não que a fé não gere isso, a fé gera bem-estar, mas não pode só ficar nisso. É um caminho de santidade, não é? É impressionante, não é? Como hoje nós vivemos a fé e tranquilamente, no dia a dia, no cotidiano, nós vivemos coisas também contrárias à fé. E vivemos isso, me desculpe o termo aqui, sem nenhum pudor. Sem nenhum pudor. Nós vivemos a fé e vivemos honestamente, e celebramos bem, e louvamos a Deus, e temos um sentimento de fé verdadeiro, mas o nosso cotidiano, sei lá, em casa, no trabalho, as relações, o lazer, como eu sempre digo aqui concretamente, né, minhas conversas, eu ajo de maneiras, não é, que são totalmente discordantes da fé. E o pior é que eu vivo isso com uma grande tranquilidade. É por isso que muitos não progridem, não saem dos primeiros degraus, porque não entendem, não é?
que o que nosso Senhor quer de nós, de todos nós, do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, todos os cristãos, porque é uma vocação batismal, e cada um no seu estado de vida deve procurar, é a perfeição com o nosso Senhor, a santidade. É isso que devemos buscar, é deixar totalmente Deus, em toda e qualquer circunstância, se apossar de nossa vida, não é? É belíssimo o evangelho de hoje, não é? Porque nosso Senhor, no diálogo com o cego, nosso Senhor pergunta a ele, não é? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Não é? É a pergunta que a igreja faz ao catecúmeno no dia do batismo, né? Ao adulto. O que pedes à igreja? O que é que a igreja quer que a igreja faça por você? Por isso que é um evangelho que é uma imagem do sacramento do rito, do sacramento do batismo. Não é? O que queres que eu te faça? Não é? E ele pede a nosso Senhor a graça de ver, não é? A graça de ver, não é? Esse também deve ser o nosso pedido, sempre, a graça de ver. É por isso que essa cura, ela é mais espiritual do que física, é física também, mas é mais espiritual. A graça de ver o que, Padre Sérgio? O que é que a gente precisa ver? Não é? Ele pede a iluminação. O que é que a gente precisa ver? A gente precisa ver, meus irmãos e minhas irmãs, não é? Tudo, repito, tudo que diz respeito a Deus, tudo que leva a Deus. É isso que nós precisamos ver. É isso que nós precisamos ver. Não é? Na Bíblia, o ver é conhecer. O ver é conhecer. Na Bíblia. O ver é conhecer. Então, aquele cego, ele está pedindo para conhecer nosso Senhor. Para conhecer. Não é? Então, nosso Senhor diz ao cego, Jesus disse, vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista, por isso que é uma cura mais espiritual do que física. Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. A gente na área da fé, escutar, segundo esse evangelho, escutar, deixar o manto, romper com os vícios, com os pecados, entrar nessa luta da fé e diariamente seguir nosso Senhor, fazer a opção por Ele. Essa é a experiência da fé, uma experiência diária. Escutar, deixar tudo que não é dele, lutar, não é para abraçar cada vez mais o que é dele e deixar o que não é dele, e seguir nosso Senhor até o fim. Então vamos pedir hoje para nós a disposição desse cego, a disposição para ouvir, para romper com o pecado representado no manto, e essa disposição, meus irmãos e minhas irmãs, em toda e qualquer circunstância, para seguir nosso Senhor. Todos nós que estamos aqui temos nossas lutas, todos nós, indistintamente, e as nossas lutas podem ser dessa ou daquela maneira. Para o homem de fé, para a mulher de fé, para o crente, não é para fazer a gente esmorecer, mas as lutas são para que nós escutemos mais nosso Senhor. As lutas são para que nós queiramos mais a Ele. As lutas são para que, mesmo nelas, nós não deixemos de escolher, de optar e de seguir nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.